Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o último vídeo que eu fiz aqui para vocês foi sobre algumas contradições do Evangelho de João, onde Jesus parece um bipolar, né? Uma hora ele fala que testifica de si mesmo, outra hora fala que não, outra hora ele fala que não veio julgar o mundo, mas depois ele fala que veio julgar, enfim. Hoje eu queria falar um pouco desse Evangelho de João. O que acontece é o seguinte: os evangélicos, principalmente, eles acreditam que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Inclusive na escolha de livros, né? Eles acham que o Espírito Santo estava lá, ajudando os pais da igreja a escolher qual livro deveria entrar ou não no cânone. E os autores foram inspirados, então, talvez pelo Espírito Santo, então esses livros não podem ter contradição. Essa é uma das 10 máximas de Lutero, inclusive, né? Que é sola escritura, que a Bíblia é inerrante, inefável e a palavra de Deus. Só que o Evangelho de João, pessoal, ele destoa dos outros 3 evangelhos que são chamados de sinóticos. Além dele contradizer os outros evangelhos, ele contradiz a si mesmo. Que nem, por exemplo, segundo os sinóticos, Jesus nem chegou a entrar na aldeia dos samaritanos, que havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Segundo João, ele não só entrou, como ficou ali muitos dias e muitos samaritanos creram nele. Aí você vê os marabalismos. Não, porque são passagens diferentes, amadinho, não sei o que, sempre vai ter marabalismo. Segundo os sinóticos, por exemplo, Judas beijou Jesus e traiu Jesus com um beijo. Segundo João, não. Segundo João, foi o próprio Jesus que se entregou, todo mundo caiu por terra, etc. e tal. E muitos outros pontos, né, que eles se contradizem. Se você pegar, por exemplo, Mateus, que é um sinótico, Jesus ele não aceita nem ser chamado de bom, porque ele fala que só Deus é bom, dando a entender que ele não é Deus. Não, que bom. Bom só tem um que é Deus. Como quer dizer, não sou eu. Já quando você chega no quarto evangelho, já muda completamente a linguagem. Eu e o Pai somos um. E além das contradições, pessoal, o Evangelho de João, ele contradiz a si mesmo, que nessas passagens que eu falei para você. Eu não vim julgar o mundo, mas como eu ouço eu julgo. Eu não testifico de mim mesmo, mas se eu testifico de mim mesmo é verdadeiro. Jesus não batizava no capítulo 3, no capítulo 4 ele batizava assim, e assim por diante. Você não consegue ter nenhuma uma coerência dentro do próprio Evangelho como um só. Se você pegar o Evangelho de João, você não tem uma coerência, porque cada hora Jesus fala ou faz uma coisa diferente. E esse Evangelho, pessoal, ao contrário dos sinóticos, além dele destoar muito, né, dos outros evangelhos, você percebe que a intenção do autor é criar um Jesus divino e não judeu. Que nem, por exemplo, para Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Tanto que os autores se esforçam para tentar provar que Jesus é o Messias. Mateus, por exemplo, uma mosquinha chata aqui. Mateus, por exemplo, ele chega a pegar trechos do Velho Testamento para dar a entender que Jesus está cumprindo profecias. Do Egito chamei meu filho, a virgem conceberá e dará luz, etc, etc, etc. Ele pega trechos do Velho Testamento que nem sequer são profecias, para tentar dar a entender ao leitor que Jesus está cumprindo um montão de profecias. É claro que é uma malandragem do autor, mas você vê que a importância do autor é em frisar que Jesus foi o Messias escolhido, Filho de Deus. Só isso. Isso tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Agora, quando chega em João, você já tem um Messias que é divino. Primeiro que Jesus não tem nem nascimento, né, segundo João. Ele despreza completamente a mãe dele. O pai não é nem mencionado em João. Quando ele fala lá na festa, por exemplo, que tenho eu contigo, mulher, que eu já provei aqui no canal que isso é uma ofensa, né? Segundo a Bíblia. É um eufemismo, um xingamento que seria como se fosse em português um vai se ferrar. Então você vê que ele não tem nem laços familiares. O Evangelho dá a entender que Jesus simplesmente desceu do céu, que ele repete em mais de uma ocasião. Eu sou o pão que desceu do céu. Ninguém viu ao Pai, senão o Filho que desceu do céu, e assim por diante. Para isso eu desci do céu, para fazer a vontade do meu Pai. Como se ele não tivesse nem nascimento. O que lembra um pouco a corrente marcionita, né, de Marcião de Sinop, lá em meados do 4º século, que Marcião tinha um evangelho próprio dele, que depois acredita-se que foi expandido para o Evangelho de Lucas, onde ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus desceu do céu em Cafarnaum. Ou seja, ele não tinha pai nem mãe, ele era uma divindade que desceu à terra. Jesus, no Evangelho de João, ele se destoa o tempo todo dos judeus. Justamente por isso, na visão do autor, ele é um ser divino, então ele não era um judeu como os outros judeus. Ele era só alguém que desceu do céu. Por exemplo, ele sempre fala assim nas discussões dele com os judeus. Não está escrito em vossa lei, como se a lei não fosse dele também. Aquilo que vós adorais, os judeus, não sei o quê. Estava Jesus mais uma vez na festa dos judeus. E os judeus rejeitaram ele. Vós, judeus, tem por pai o diabo, não sei o quê. Sempre ele se coloca à parte como se ele não fosse um personagem judeu no Evangelho de João. Ou seja, então ele não teria como ele ser o Messias, né? Porque o Messias teria que ser da tribo de Judá. Mas segundo o Evangelho de João, ele não é um judeu. Ele é alguém que desceu do céu, uma divindade, o pão do céu encarnado, não sei o quê. No Evangelho de João também aparece 7 vezes aquela expressão eu sou. Para tentar dar uma
impressão para o leitor que Jesus seria o mesmo Deus do Velho Testamento, que ele fala assim, antes de Abraão existisse, eu sou. Ele fala para a mulher samaritana, se acreditar que eu sou, será salva. E em várias outras passagens ele fala, eu sou. Vai, vós sabereis que o eu sou está entre vós, dando a entender que ele seria o próprio Deus do Velho Testamento. Então o objetivo do Evangelho de João era criar um ser divino. Então ele mata todos aqueles elementos humanos, né, e judaicos dos outros 3 evangelhos, e ele cria um Jesus mais celestial, mais divino. Como se fosse uma divindade grega, por exemplo. Ali você tem um pouco mais até de, como é que eu vou dizer, homoerotismo, tá? Trava a língua para mim, que é típico também da literatura grega. Como, por exemplo, ele tem um discípulo que ele amava mais, que reclinou no seu peito na hora da ceia. Ele tem uma estranha passagem que ele lava os pés peladão, né, dos apóstolos, que também não é típico da cultura judaica, muito pelo contrário, ver a nudez era sinal de vergonha na cultura judaica. Vide a história de Noé, né, que o filho viu a nudez do pai. Então você vê que ali você tem um personagem completamente diferente. E esse livro, pessoal, ele só entrou na Bíblia não por questões teológicas, como as pessoas pensam. Ele entrou por força de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon era um bispo do quarto século, aliás, segundo século, perdão. Irineu de Lyon foi ele que selecionou pela primeira vez os 4 evangelhos. Mas não foi por teologia ou porque ele gostava do Evangelho de João. Ele selecionou porque ele tinha uma mística. Ele achava que 4 era um número místico, porque tem 4 pontos cardeais, 4 cavaleiros do Apocalipse, 4 não sei o quê, 4 anjos, 4 trombetas, enfim. Ele achava que 4 era um número místico. Por isso que ele colocou esse Evangelho aí na Bíblia. Agora fica a questão, se não tivesse o Evangelho de João, como que seria a igreja hoje? Será que se um protestante achasse esse evangelho, como se fosse, por exemplo, um apócrifo, olha, achamos um 4º evangelho, eles iriam aceitar? Ainda mais os protestantes, que são todos moralistas, não sei o quê. Eles iam aceitar um Jesus que se fica nu para poder lavar os pés dos apóstolos? Ou um Jesus que tem um discípulo que ele mais amava, de uma forma bem estranha, que os outros não notaram? Um discípulo que ele até chorou, né, quando morreu? Meio estranho, né, pessoal? Mas o fato é que se não tivesse esse evangelho, não teria essa bobagem de trindade. Porque o único livro que respalda, além de algumas epístolas de Paulo, mal interpretadas, é o Evangelho de João. Porque a intenção do autor era essa, era criar uma nova divindade. O Evangelho de Jesus é divino, ele é o eu sou, ele não é judeu, ele desceu na terra, ele veio do céu, não sei o quê, estava no princípio lá com o verbo, né, com Deus, o verbo estava lá com Deus, etc. e tal. Então, se não fosse esse Evangelho, não teria trindade. Porque qualquer estudo de trindade que você pegar aí na internet, só se digitar aí no Google trindade bíblica, qualquer blog que vocês forem ver de qualquer igreja, vocês vão ver que eles só usam o Evangelho de João e algumas cartas de Paulo. Porque senão não teria trindade nenhuma. Porque Mateus não respalda uma trindade, Marcos não respalda uma trindade e Lucas também não. Esses 3 evangelistas, eles sabiam que Jesus, na ótica deles, deveria ser o Messias e um filho de Deus, alguém muito querido por Deus, como os profetas. Mas não uma segunda pessoa de trindade ou o próprio Deus encarnado ou coisa do tipo. Então é João que dá esse fôlego, como algumas cartas de Paulo, que é aquela que Paulo fala que Cristo não teve a usurpação de ser igual a Deus. Os crentes pensam que ele está falando que Jesus era Deus, mas não quis ser Deus, né? Esse Deus precisa de terapia, né? Precisa de um psiquiatra. Mas é assim que eles entendem. Então, pessoal, se um livro contradiz os outros livros da Bíblia e contradiz a si mesmo, em várias passagens, por exemplo, em João 3 fala que Jesus batizava com seus discípulos. Você vai no capítulo 4, ele não batizava. Como é que esse livro é inspirado por Deus, pessoal? Como é que eles conseguem fazer um marabalismo para encaixar tantas coisas diferentes de João dos outros 3 sinóticos? Não tem como. Eu posso até fazer mais alguns vídeos aqui, se vocês quiserem, sobre João, que tem muito pano para manga, viu? Ainda mais as mentiras que tem no Evangelho, erros geográficos, que nem eu fiz com os sinóticos aquela vez. Porque realmente não tem como esse Evangelho ser inspirado. E se é um livro não inspirado que está na Bíblia, como é que eles se baseiam justo nesse livro, que seria o pior dos 4 evangelhos, para fundamentar uma crença numa trindade? Está aí contra, inclusive, todo o Velho Testamento, né? Porque Deus falou assim, fora de mim não há outro. Não confie em filho do homem, que não há salvação nenhuma. Nenhum Deus se formou nem antes nem depois de mim. Isso é Deus falando no Velho Testamento. A chegar no Novo Testamento, Jesus é um próprio Deus. Você viu como ele contradiz toda a Bíblia, o Evangelho de João? Aí é complicado, né, pessoal? E para finalizar esse vídeo, a quem interessar possa, eu tenho um e-book sobre o Evangelho de João, que eu já fiz uma playlist aqui, tá mostrando todos esses detalhes, esses erros, os absurdos que tem no Evangelho, sabe? Todas essas coisas esquisitas que margeiam o Evangelho de João. Quem quiser, o link está na descrição de qualquer vídeo, tá? Só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Quem quiser adquirir o e-book, eu vendo, tá? Que é sobre o 4º Evangelho, que realmente esse 4º Evangelho é muito problemático e ele destoa completamente dos outros 3 Evangelhos. Então não é a mesma fonte. Alguns acreditam até que João possa ter mais de um autor, né? Ser mais de uma fonte.
E realmente é um evangelho que contradiz o Velho Testamento, contradiz os 3 sinóticos e contradiz a si mesmo. Você não consegue nem manter uma linha teológica coerente no evangelho de João. Tem uma passagem que Jesus fala assim para os apóstolos: eu sei para onde vou, mas vós não podereis ir para onde eu vou. Aí Pedro pergunta: para onde vais, mestre? Aí ele explica que eles não podem saber e tal, não sei o quê. Chega no outro capítulo e ele fica bravo com os apóstolos. Eu falei que vou para algum lugar e ninguém me pergunta para onde eu vou? Sendo que Pedro tinha acabado de perguntar isso. Então é um evangelho maluquinho, pessoal. Ou foi o Duas Mãos que escreveu, ou alguém muito bipolar que não prestou atenção nesses detalhes. Mas seja como for, se o evangelho se contradiz e contradiz tantos livros da Bíblia, logo ele não é inspirado pelo Espírito Santo. Logo, como é que eles usam justamente esse evangelho para poder respaldar a Trindade, mesmo indo contra o próprio Deus que eles dizem acreditar no Velho Testamento? Então eles preferem acreditar no evangelho maluco do que acreditar no próprio Deus que eles dizem seguir? Complicado, né? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance, tá? E ativa o bendito sininho também, quem quiser, tá? Que o YouTube não tá notificando todo mundo quando o canal faz um vídeo novo, tá bom? Considere entrar numa das listas de transmissão, WhatsApp, Telegram, mas não é grupo, tá? São só listas de transmissão. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.